Hello, manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. Aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, belezaça? Até porque hoje eu vou ensinar. Eu não, né? Porque eu não ensino nada aqui, mas meus convidados ensinam. Eu vou ensinar você que é empresário a reduzir até 60% de carga tributária. Que delícia, né, cara? Quando a gente está num país como o Brasil, que adora nos esfolar tributariamente, né, cara? Que tira o nosso couro, e o cara que tá aqui vai me ajudar, né? Porque eu também quero a ajuda dele. Eu tive o prazer de conhecê-lo na imersão com o Marcelo Henrique, né? Fui lá fazer minha empresa mais lucrativa e encontrei esse cara. Eu tive o prazer de encontrar o Arthur Guimarães, ele que é contador há mais de 15 anos. Você sabe que a gente é meio preconceituoso contra contador, né, cara? Um cara que fica meio na dele, o cara mais sério, o cara mais engomadinho. Arthur, que prazer ele receber, meu velho. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, mano, tudo certo? Boa tarde também aos ouvintes. Realmente, o estereótipo do contador às vezes passa isso. Aquele né? durão, aquele cara aquele durão. cara durão, fala pouco. Sério. É, o sério, né? Quando fala te enraba, né? Te mete uma guia. Né? E normalmente o contador leva qual a informação? Tá. O imposto pro empresário pagar. O contador, né, só dá uma notícia, cara. Uma vez eu ouvi de um cliente assim, ó. Pô. Arthur, má notícia pior que a tua só de funerário. Eu falei, também não, né, cara? Que isso? É assim, né? Que o contador ele calcula o imposto, só que calma lá. Dá pra calcular certo e calcular com o valor justo, mas a menor. Você não é papo de contador, Arthur. Não. Né, eu já escutei muito essa história, tá? Muito empresário. Arthur, é possível realmente eu pagar menos imposto de forma legal? E a resposta, sim. Existem muitos benefícios fiscais para alguns segmentos que nós conseguimos muitas boas reduções e, como tu citou já no começo, em até 60% dos cases que já passaram conosco. Mas por que nós pagamos? A pergunta para você não é quanto você reduz de imposto, é por que nós pagamos tanto imposto no Brasil, cara? Então, a carga tributária no Brasil é a 14ª maior do mundo. Tem até países que pagam mais, só que a reclamação é menor, por conta, claro, do serviço público que é entregue com uma maior qualidade. Dá um exemplo, vai. Tá na nossa Dinamarca, se não me engano, 50%, Suécia. 50% do PIB é imposto. No Brasil, nós estamos na faixa de 34% do PIB. Caraca, velho. Que é um terço. Mas, Arthur, né, uma das coisas que eu ouvi também várias vezes é que a nossa dependência política no Brasil é muito grande, porque o governo é nosso sócio, cara. Exatamente. Então, quando o presidente, seja A ou B, acorda de mau humor, né, e fala qualquer coisa, quando o diretor do Banco Central fala qualquer coisa, a influência na economia é muito grande. Porque, nós dividimos a nossa empresa com o governo. Exatamente. O governo hoje tem mais ou menos um terço das empresas que seriam o PIB, né? São os impostos que são recolhidos no Brasil. Ele tem um terço, então, do PIB de carga tributária, então, via de regra, um terço é do governo. Tu tens um sócio que não te ajuda, que só te aperta e ganha muito mais que tu. Infelizmente, essa é a realidade. E se tu não pagar pra ele, o negócio encarde, né? Se não pagar, não tem arrego, o leão vem com tudo. Tá, vem forte. Mas olha, quando você tá falando de carga tributária, você tá falando pra empresa, né? Não é pessoa física, né? Não, pessoa física, se tu for empresário, tem com alguns cuidados que tu pode tomar pra reduzir a carga tributária da pessoa física. Mas o meu foco é pessoa jurídica. Sabe que eu recebi uma cartinha do leão uma vez, né? Eu tinha 2 empregos com carteira assinada e eu inventei de ter mais um, assim, sabe? E eu inventei de fazer o meu imposto de renda sozinho. Mas eu sempre fazia aquela história, saiu um programa, o cara baixar fazia, o programa, preencher. Só que daí eu não botei um terceiro emprego, mas não porque eu queria sonegar, é porque eu, cara, esquecimento. Viajei total. Sim. Aí veio uma cartinha do leão pra mim, assim. E nesses casos, normalmente a facada não é pequena, porque o que acontece? Quando tu tens, no teu caso, 3 empregos, tu tens 3 fontes de rendimento e cada fonte de rendimento faz a retenção de imposto de renda conforme aquele rendimento. Então tem casos ali que é o 7,5%, tem casos talvez não tenha nem retenção, mas na hora de fazer a declaração de ajuste anual, por isso que o nome é ajuste anual, ajusta todos os rendimentos, soma tudo junto, às vezes vai pro 27,5%, que a maioria dos casos acontece isso, aí a pedrada é grande. O Jonathan de Andrade, mano, hoje eu tenho que escutar toda a entrevista, é minha profissão. Um abraço, bruxo. Manda um abraço aí pra todo mundo, cara, Moacir Augustinho, tem mais abraço aqui pra quem, deixa eu ver aqui quem mandou aqui. O Luiz Érico, abraço, meu velho, a galera tá mandando aqui. Ô, Arthur, o nome da sua empresa é Master Count, é isso? Master Count, exatamente. Contador? Exatamente. Tá, você tá 15 anos fazendo essa mesma coisa? Você se especializou em carga tributária pra empresa? Exatamente, eu trabalho com contabilidade há 15 anos, mas a parte de planejamento tributário foi depois que eu me formei, né? Aí eu entrei no mercado,
mais um na vala comum. Aí eu comecei a me preocupar, o que eu posso fazer de diferente, né, para me destacar. E eu comecei a perceber essa ausência de suporte, de assessoria para os empresários na parte do planejamento tributário. Tem muito empresário pagando imposto de forma desnecessária. A carga tributária já não é algo leal dentro do Brasil, já é algo pesado. E imagina tu pagar imposto de forma desnecessária. Você consegue dar algum exemplo ético, né? Que claro. não vai te prejudicar, por exemplo? Tranquilo, assim, eu posso citar por cima alguns segmentos que eu tenho certeza que tem benefício fiscal. Por exemplo, supermercados. Rádio não? Rádio de agora, de antemão, eu não lembro nada. Assim, porque publicidade eu fui ver, eu só me enrabei a vida inteira. Publicidade não tinha benefício de nada, é só enrabada. Mas alguns serviços, não vou confirmar para publicidade, mas, por exemplo... Prostituição, por exemplo, prostituição, tem algum arrego? Não sei nem se é tributado de forma, né, se tem uma atividade específica para isso. Tudo bem, mas enfim. Vamos nos padrões, então. Para serviços tem a clínica médica, odontológica, fisioterapia, são alguns dos segmentos que estão sujeitos ao fator R. E as empresas que estão sujeitas ao fator R dentro do Simples Nacional podem tomar alguns cuidados para cair dentro de um anexo mais barato. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor assim, se tu não cuidar do teu fator R, o anexo, a alíquota inicial é do anexo 5, que começa pagando 15,5%. Se tu cuidar do fator R e cair no anexo 3, tu começa pagando 6%. Opa! Menos da metade. Isso é a alíquota inicial. Então assim, o que é alíquota? Ninguém sabe o que você tá falando, cara. Beleza. Alíquota inicial. Vamos começar do começo, então. Só complica as coisas. Contador só complica, cara. As empresas que são tributadas pelo Simples Nacional, elas pagam os seus tributos sobre o faturamento. Certo? Que até 4 milhões ano, é isso? Até 4 milhões e 800 mil ano, que é média 400 mil mês, a empresa ela pode ser do Simples Nacional, certo? Se a empresa for comércio, por exemplo, anexo 1. Se for indústria, anexo 2. Se for prestador de serviço, tem 3 anexos, 3, 4 e 5. Só que dependendo do tipo de serviço, pode sempre ficar no anexo 3, como é o meu caso de contabilidade. Se for, por exemplo, uma advocacia, sempre vai estar no anexo 4. E tem outras prestações de serviços que varia entre 3 e 5. O 5 é o pior anexo, começa pagando 15,5%. Se a tua empresa começar a faturar muito, a alíquota vai subindo proporcionalmente. Então por isso que eu digo que começa pagando 15,5%. Começa no 15%? Começa no 15,5%, mas pode chegar no 16, 17, 18, 19%. E as empresas que prestam serviço começam no 6, pode chegar no 7, no 8, no 9, vai subindo proporcionalmente conforme vai faturando. Existe uma tabela, né, que conforme é sempre analisado os últimos 12 meses da empresa, verifica quanto que é o faturamento dela, verifica em qual situação ali cai da tabela e define a alíquota do imposto. Até porque o Simples permite ao proprietário que ele tenha retirada sem pagar imposto, né? Também tem uma... existe a distribuição de dividendos. Isso aí você não paga imposto, não? Exatamente, a distribuição de dividendos, o que é? É o lucro que o negócio tem, e aí o negócio gera um lucro, e aí tu pode distribuir para os sócios dividendos, mas isso não é exclusivo do Simples, Isso aí pode ser uma empresa lucro presumido ou lucro real. A distribuição de dividendos, por enquanto, no Brasil não é tributado, mas já se ouviu há um tempo atrás um burburinho aí que queriam tributar em 20% sobre os dividendos. Isso não virou lei ainda. É uma filha da putice. Onde tem possibilidade Brasil, de tributar, é tributado aqui no Brasil. É porque você é malvado, pessoas malvadas, cara. É porque eu vi umas palestras, assim, né? Quanto mais o governo arrecada, mais o governo quer arrecadar. Parece que existe uma áurea ali que o governo quer. Exatamente, a máquina pública ela é pesada. Ela tem que ter muito dinheiro para poder fazer funcionar. Só que o problema é o seguinte, tu vive do ovo, né? Tem um ditado que o pessoal usa assim, tu vive dos ovos, certo? Se tu matar a galinha, fica sem os ovos. Então o que eu vejo assim, um governo muito errado? Em vez de dar incentivo para as empresas, ele só esmaga, só aperta, só tritura. E muitas empresas elas acabam fechando as portas por um excesso de fiscalização, uma alta carga tributária. O empresário às vezes não consegue vencer tudo isso e no final o governo é um dos prejudicados, porque diminui a arrecadação. Mas por que no Brasil é tão difícil abrir uma empresa, fechar uma empresa? Cara, você vai, sei lá, em Nova York, em 12 horas você tem uma nota fiscal. Sim. Nova York, velho, o que eles mais querem é que você fature, que você gere emprego, Não, aqui no Brasil, um dos grandes problemas é a burocracia. Foi feito um levantamento, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, nos países da Europa é gasto em média 250 ou 260 horas por ano para fazer o atendimento à fiscalização. São as horas de burocracia, enfim, 250 e 260. Na América Latina, a média era 360 horas, então um pouquinho maior que a Europa. Agora, no Brasil,
a média de horas que é gasto por ano para cumprimento de burocracia, obrigações acessórias, 2.600 horas por ano. Então é 10 vezes mais, por exemplo, que uma empresa lá na Europa gasta, isso aí não tô falando nem de imposto recolhido. Energia. Né? Então, exato, energia, tempo, gasto com profissionais. Então 10 vezes mais para tu cumprir obrigações acessórias que o governo exige das empresas. Caraca. Então, além da carga tributária alta, também a alta burocracia para tu constituir, para tu regularizar, sabe? Para tu às vezes se enquadrar num regime específico, é muita burocracia. Então assim, a gente enfrenta bastante problema nessa área. Qual é a parte mais complexa da vida do contador? Então, assim, dizer a parte mais complexa, tem muitas partes complexas. Não, mas uma que dói, assim, quando aparece, você vê assim, isso aí vai encardir. Assim, ó, uma parte que eu acho muito complexa, que muda muito, é a parte tributária, que é a parte que eu atuo, né? Vou falar do que eu atuo no dia a dia. Existem muitas mudanças tributárias no decorrer do ano. Então, às vezes, se o empresário ou até o próprio contador, ele não está se atualizando de forma recorrente, ele vai estar ficando desatualizado. E, por exemplo, na questão tributária, muitos benefícios eles deixam de ser aproveitados e levando o que a empresa a pagar impostos de forma desnecessária. Tá. Isso acontece com bastante frequência mesmo. Isso dói. Dói no bolso do empresário. Eu já participei, já estive presente de algumas empresas que declaravam tudo errado. Sim. O valor da nota do produto estava tudo errado. Sim. E queria regularizar. Falei, tá, beleza, nós precisamos fazer com que esse produto saia de 40 para 70 na nota. Sim. Que eu quero fazer certinho. Só que foi um inferno, cara. Sim. Foi um negócio que demorou 1 ano, 2, tu entendeu? Foi um negócio caótico. Sim. Né? Dolorido para todo mundo. Por que isso é tão complexo também? Então, um dos cuidados que muitos empresários não têm, essa questão da regularização aí, da questão de nota, tal, de produto, mas é um cuidado que vale muito a pena o empresário prestar atenção. Por exemplo, existe o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Tá. Cada produto tem um NCM, tá? Indiferente da marca, aquela mercadoria tem aquele NCM. Por exemplo, refrigerante 2 litros tem um NCM. Se é Coca-Cola, se é Guaraná, se é Sprite, não importa. O NCM do refrigerante 2 litros é aquele. Tá. Tem muita gente que não liga para esse NCM. Ele simplesmente, cara, vou botar qualquer número aqui, qualquer número parecido para cadastrar, para tirar nota. Ele não tem a preocupação de cadastrar corretamente. Só que tem muitos produtos que têm benefício fiscal e não são aproveitados porque o NCM tá errado. Tem contadores que não sabem desses benefícios e tem contadores que até sabem, mas se o NCM tá errado, ele não consegue aproveitar. Então, assim, ó, uma atenção especial do empresário, não necessariamente às vezes da pessoa, do empresário em si, mas de repente algum profissional que trabalhe com ele, que seja capacitado para dar atenção nessa área, porque tem casos assim, ó, pensa comigo, tem uma empresa que economizaria 60% dos impostos. Tá. Se o cara tá recolhendo 10 mil por mês, é 6 mil por mês que fica no bolso dele, tá. Sabe? Então, assim, ó, e tem casos que eu já participei que o recolhimento dos tributos era maior ainda. Então, era uma carga tributária alta, teve reduções de às vezes 40%, 50%, 30%, sabe? E tu pega isso, assim, ó, tu faz esse trabalho às vezes uma vez e vai só dando manutenção, olha o ganho que tu vai ter na vida útil da empresa. Se a empresa funcionar 10, 15, Sim. 20 anos... Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber Arthur Guimarães, da Master Conte Contabilidade, num papo sobre redução tributária. Eu sei que você está ouvindo, você que é empresário, você gostou hoje, né? Você gostou. A gente já volta aqui no Manos Tributários Show, vai. Voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, planejamento tributário nos conecta, odiar o governo porque pagar imposto nos conecta também. Mas o cara tá aqui para nos ajudar, o Arthur Guimarães, ele que é sócio da Master Conte Contabilidade, parceirão do Marcelo Henrique, você tá me falando, é isso? Isso, exatamente. Parceiraço, como é que funciona essa parceria de vocês? Então, eu conheci o Marcelo ano passado, né? Eu contratei ele para ele auxiliar no crescimento do escritório, né? Bacana, na parte de marketing, vendas. Aumentou quanto? Eu gosto disso aí, Marcelo, eu gosto disso aí, de papo do Marcelo. Assim, dobrou o faturamento. Desde que eu conheci ele até agora dobrou o faturamento, né? Não, o Marcelo é um cara que ele tem metodologia, tem processo. A empresa que ele bota a mão faz acontecer. Eu já falei pra Dai e falei pra ele, cara, que eu gosto do Marcelo é que ele não tem frescura. Não tem oba-oba, não é coach de oba-oba, entendeu? Não tem abracinho, não tem sorriso, não tem motivação. O Marcelo é na lata, é facada no bucho, entendeu? No coração. Ele faz o diagnóstico certeiro do teu negócio, só tem que fazer isso, ele te dá o caminho das pedras. Foi o que aconteceu
comigo, né? Aí acontece que ele gostou também do meu serviço. Eu comecei a explicar dos meus diferenciais na questão de planejamento tributário, recuperação de impostos. Ele viu assim, não, Arthur, eu tenho interesse porque eu lido com muitos empresários e muitos empresários precisam disso também, né? Então aí aconteceu que aí quando ele cria algum evento, ele promove algum evento, eu tô junto, né? Tá junto para assessorar justamente nessa parte. Nos encontramos, né, na imersão, né? Mas exato. Nesse sentido, o que você explica é o que é planejamento tributário, né? Exatamente. Porque planejamento tributário não é contratar você como contador e dizer resolve meu problema, não é? Isso é uma parte, né? É uma parte do processo, porque assim, o contador por si só, sozinho, ele não consegue resolver o problema sozinho, sabe? Ele tem que ter um trabalho em conjunto com a empresa, sabe? Então assim, como a gente citou antes ali, a questão do NCM. Tá. Se o contador, claro que tem que partir do contador, porque o empresário ele não vai saber isso, ele não vai saber que tem que cadastrar certo o NCM, que tem benefício fiscal. O contador tem que ter essa proatividade, esse conhecimento para assessorar o empresário, chamar ele, tu tem que cadastrar corretamente os teus produtos, sabe? Porque aí depois de tu cadastrar corretamente os teus produtos, quando for tirar a nota fiscal, vai vir a informação certa para mim, aí eu consigo segregar a tua tributação. Sabe? Então essa assessoria tem que ser um atendimento proativo. E assim eu percebo no mercado que tem muitos contadores que são reativos. Então só vão atender quando o empresário pedir alguma coisa. Mano, manda um abraço, mano, um beijo para as funcionárias da Masterconte. Estamos aqui ligadinhas na rádio. Quem mandou aqui? Quantas funcionárias tem lá? Lá tem 6. 6? 6. Todas mulheres? Todas mulheres. Mulher é mais atenciosa. Mais atenciosa, mais organizada. Mais dedicada. Mais dedicada. Cara, né? eu tô pensando em trocar meu produtor por uma mulher também, porque me incomoda, cara. Não, lá no meu escritório, não sei se é exclusividade minha, mas lá no meu escritório eu não me incomodo com a minha equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa, o pessoal é extremamente preocupado com o seu serviço, com a sua execução, sabe? E é muito bom ter uma equipe... Você falou uma coisa pra mim, né? Que dependendo do caso, além de você, por exemplo, conseguir diminuir em 60% uma carga tributária, muitas vezes você consegue restaurar 5 anos de imposto, é isso pago? Exatamente, consigo. Mas não é sempre, né? Não é sempre, tem casos e casos. Por exemplo, quando é um caso que eu analiso a empresa, e a empresa, na verdade, ela consegue reduzir a tributação, mas porque ela tem que mudar o regime tributário. Estava num regime tributário que não era o mais adequado, sabe? Eu não consigo recuperar os últimos 5 anos porque foi escolha da empresa estar naquele regime tributário, certo? Mas tem casos que são assim, tributos que foram pagos tudo na primeira fase lá na indústria, né? E aí não precisa pagar no varejo. E por falta de segregação da contabilidade e de cadastro correto das mercadorias, tá pagando no varejo. Então tá pagando 2 vezes. Foi pago tudo na origem. Caraca, e tá sendo pago no varejo. É a famosa bitributação brasileira. Exatamente. Acontece bastante isso. Aí o que acontece? Se tu não precisava pagar, por mais que tu pagou de forma, né, equivocada, de forma errada, a gente consegue recuperar os últimos 60 meses do que foi pago indevido nesses contextos. Mas se for assim, por um descuido de um regime tributário escolhido equivocado, às vezes a empresa seria melhor ser do lucro presumido e tava no Simples. Um erro que acontece muito, tá? O pessoal acha que o Simples Nacional sempre é a melhor opção tributária. Isso aí é uma coisa que eu já escutei bastante. Às vezes o lucro real pode ser melhor. Não, lucro real, lucro presumido, às vezes pode ser melhor mesmo a empresa podendo ser do Simples. Porque assim, o limite do Simples Nacional é 400 mil mês, que dá 4 milhões e 800 mil anos. Acho que eu ainda tô no Simples, cara. Mas tá quase estourando ali já. Tá quase estourando. Tá quase estourando. Mas tem muitos casos que eu lido, que a empresa às vezes tem faturamento de 150 mil, 200 mil mês, e já tá melhor ser lucro real ou lucro presumido. Só que o que acontece? Muitos contadores, muitas empresas, nessa média de faturamento, o cara nem cogita a possibilidade de mudar de tributação. Não faz uma avaliação. Não faz uma avaliação, uma análise. Ele simplesmente acha, já pressupõe que o Simples Nacional é o melhor regime tributário. Então faz o seguinte, convida a galera para conhecer o seu escritório, vai bater um papo com você, o cara é sangue bom, tá? Não é aquele contador carrancudo, né? Aquele velho carrancudo que vai chegar te dando uma notícia, o Arthur vai dar boa notícia para você. Arthur, convida a galera. Isso aí, atenção empresário, né? Estou aqui falando de planejamento tributário, é um assunto extremamente importante para as empresas. Eu sei que não é aquele assunto mais agradável de conversar, né? Não é assunto de final de semana, o pessoal gosta de falar de futebol final de semana, né? Não de planejamento tributário, mas é um assunto extremamente importante para o seu negócio. Se você quiser entrar em contato comigo, nós fazemos uma análise do seu negócio,
da sua tributação, sem custo e sem compromisso. Tá. Eu faço uma análise, não cobro para fazer essa análise e tu não tens compromisso de trabalhar comigo. Eu faço análise. Se tu gostar, Arthur, gostei do teu serviço. Aí a gente faz um contrato de prestação de serviço e dali para frente ajusta honorários. Mas antes disso, sem cobrança. Avaliação. Vamos avaliar o negócio. Eu avaliar o negócio totalmente gratuito, tá? Eu tenho, não sei se posso passar os contatos aqui. Deve passar, deve. Certo. Então, tu pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, né? 489-9998-0162. Repete, vai lá. 489-9998, são 4 vezes o 9, né? 80162. Tem também o telefone fixo, né? 36240741. Não, fala devagar. O cara não tá. O cara tá no rádio, né? Cara. Tá no rádio, né? Não, faz o seguinte, ó, eu vou dar uma dica. Fala só um número. Tá, então vou falar só o WhatsApp. Senão o cara entra em colapso. Porque passa e-mail, passa site. Ninguém sabe. Né? Então só o WhatsApp. Foca no WhatsApp que a gente vai te atender lá, vamos marcar uma reunião, vai ser excelente pro seu negócio. 999980162. Tem rede social? Tem rede social. @MasterConte. Masterconte com Temudo, né? Temudo. Porque às vezes é mais fácil pro cara. Masterconte, pegou e tal. Exatamente. @Masterconte _assessoria. @Masterconte _assessoria. Exatamente. Fechadíssimo? Nos acha lá no Instagram. A gente tem bastante vídeo falando do tema, né? Vai ser até interessante pro empresário se situar sobre o assunto. E entre em contato com a gente, vamos marcar uma reuniãozinha bem bacana. Arthur, que prazer te receber, cara. Eu que fico agradecido pelo espaço. Obrigado pela aula. Valeu. Eu falo que a minha profissão é a melhor do mundo, cara. Porque todo dia eu ganho de graça uma consultoria, uma aula. Todo dia. É uma honra pra mim estar compartilhando com o conhecimento aqui. Um abraço pro nosso querido Marcelo Henrique, pra Daiane Henrique. Valeu, Marcelo. Valeu, Dai. Abraço. Que proporcionou esse encontro maravilhoso, né, imagina. Você tá aqui hoje devido a uma imersão, né? Então, claro. É a recomendação, né? Você vai bater um papo com o Marcelo, bruxaço, tá? Marcelo Henrique, fala com ele, Marcelo com 2 L's _ Henrique, que o Arthur também tá de lambuja, ele vai junto no processo, eu sei que é coisa boa. Fechado? Fechou. Grande mano. Arthur, obrigado Arthur Guimarães da Master Conte Contabilidade, assessoria no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa não gostamos de pagar imposto como todo brasileiro, mas gostamos das coisas certinhas e somos todos humanos, vai.